Boa tarde. Meus cumprimentos a todos. Obrigado pela presença. Doutor Molinari, muito honrado em ter uma mesa presidida por um colega tão querido, tão competente, foi presidente da associação, hoje é vice-presidente, muito honrado. Me dá mais responsabilidade, vou caprichar mais. Né? Cumprimentando a todos e cumprimentando o presidente da Abramed, que acabou de chegar, doutor Antônio Meira Júnior, né? Que veio fiscalizar se o que eu vou falar está de acordo. Né? Ótimo, a apresentação está na tela. Deixa aqui, ok. Aqui é o conflito de interesse. Não há conflito de interesse. O interesse da medicina do tráfico é preservar vidas no asfalto. E o conflito é o conflito com quem dirige e bebe. Aí nós temos conflito. Conflito com quem dirige falando ao celular. Aí tem conflito. Né? E aí vai. Né? Ótimo. As lesões causadas pelos sinistros de trânsito, sinistro, porque não, acidente dá a conotação que não podia ser evitado, são as principais causas de morte por traumatismo no mundo. Nada mata mais no mundo, de forma não natural, que o sinistro de trânsito. A cada ano, 1.350.000 pessoas morrem, outras 50 milhões ficam feridas, vítimas de sinistros de trânsito. Isso aqui é importante. As lesões causadas pelo sinistro de trânsito são a primeira causa de morte de crianças, jovens, adultos jovens, de 5 a 29 anos. Crianças, a primeira causa de morte, pode juntando todas as causas, né? Não é a primeira causa de morte, não é desnutrição, não é processo infeccioso, é sinistro de trânsito. Né? A cada dia são 3.700 mortes. A cada dia, no mundo, 137 mil feridos e 22 milhões de leitos hospitalares ocupados por vítimas de sinistro de trânsito. E pela violência deles, os leitos geralmente necessários são os leitos de terapia intensiva. Eu falei 1.300.000, falei 50 milhões, falei 137 mil, não deu muita impressão da realidade, porque, na verdade, são pessoas que têm nomes. Ana, Paula, Regina, pessoas que têm familiares, têm pais, mães, que vão sentir muitas saudades do que passou, e esse aqui sinto saudades do futuro que não teve com a filha, que foi abreviada sua vida por um sinistro de trânsito. E é por isso que nós falamos, na medicina do tráfico, que o sinistro de trânsito é a patologia sem analgesia. Nós temos todos os médicos, muitos no início da carreira, outros já mais adiantados, analgesia para todas as especialidades, até para o câncer, né? Tem analgesia. Para um pai, para uma mãe que perde um filho, encontra o corpo do filho no solo, né? Numa madrugada, não tem mais analgesia, não há analgesia. A partir desse momento, são dias, semanas, com dor dessa tragédia humana. O Brasil é o 5º país que, em números absolutos, que mais morrem pessoas vítimas de sinistro de trânsito. E 1 hora que vai durar o nosso evento aqui, serão 5 mortes, 20 internações e um cadeirante. Às vezes é um adulto, e às vezes o cadeirante é uma criança, o que é mais triste, né? Evidências científicas fizeram com que a ONU e a OMS recomendassem a utilização da ciência médica, né, para atuar nos traumas e combater essa tragédia desses números que eu iniciei. Né? Então, a medicina do tráfico
ela já está inserida já há muito tempo, né? Os seus especialistas atuando. E a medicina do tráfico ela é reconhecida para atuar nessa área, através da MB, CFM, Comissão Nacional de Residência Médica. Mas são 55 especialidades médicas e 59 áreas de atuação, sendo que nós temos 40% de médicos generalistas. Então, não são só os médicos do tráfico que têm essa missão de preservar vidas no asfalto e lutar contra a patologia sem analgesia. Nós precisamos do médico jovem, da médica jovem, do médico mais experiente. Esse aqui eu não sei quem é que apareceu aqui. Vejam bem, quando o médico, geralmente o oftalmologista, se depara com um paciente com catarata, ele vai se preocupar com a resolução da catarata, quando ele vai operar ou não. A medicina do tráfico e os médicos que vão ajudar a combater o sinistro do trânsito têm que se preocupar que a catarata, o motorista com catarata, ele se envolve 5 vezes mais em sinistro de trânsito. Medicamentos, né? Nós não ficamos preocupados na medicina do tráfico com os efeitos colaterais dos medicamentos, sedação, sonolência, letargia. E, por isso, na medicina do tráfico, nós temos diretrizes médicas, né, junto com a MB, CFM, para orientar, no nosso caso, medicina do tráfico, os candidatos a motoristas, mas todos os médicos a orientar os seus pacientes, né? Falando nisso, doutor Molinari, preciso revelar um conflito de interesse. A Roche me deu 3 gravatas para falar, né? A Pfizer me deu um sapato de couro, mas não serviu. O meu número é 42, ela deu 40, preciso trocar. A Sinovac me deu um cinto bonito, de couro de vaca, né? O genérico, uma carta de agradecimento. Mas o genérico também a gente não funciona muito, né? Ok, fake news, né? Fake news. Por quê? Por que é fake news? Porque a medicina do tráfico não prescreve medicamento. Nós prescrevemos segurança, né? E aqui, então, voltando para o slide, quando existe um caso de epilepsia, a medicina do tráfico se preocupa em que essa pessoa seja habilitada sob rigorosas condições médicas, né? Nós nos preocupamos com o transporte seguro das crianças, como as crianças vão ser transportadas no veículo adequadamente. Nós nos preocupamos, por exemplo, com os pacientes que tomam insulina e vão dirigir. Já falo mais sobre isso. Nos preocupamos até, na medicina do tráfico, como a criança vai ser transportada no interior de uma ambulância, né? Então, não existe diretriz, nos preocupamos com álcool e direção. A alcoolemia zero é o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos, né? Nos preocupamos com a imensa quantidade de motociclistas que estão perdendo a vida e ficando sequelados em sinistros de trânsito, com o uso de dispositivos como o cinto de segurança, né? A ONU e a OMS estipularam uma década para reduzir pela metade os sinistros de trânsito e apontou uma série de fatores que os médicos poderão trabalhar para poder alcançar essa redução de mortes e feridos, né? Um deles são os medicamentos, né? Há medicamentos que nós sabemos que dão alterações cognitivas, visuais, aumenta o tempo de reação, demora mais para frear, dificuldade de manter o posicionamento na via, incoordenação motora, e o sinistro não tem como controlar, é previsível, né? Então, existe uma série de medicamentos, né, que interferem na direção. Todos os médicos, todos os generalistas têm que saber, né, ao esboçar um tratamento, prescrever um medicamento para um paciente, né,
tem que se preocupar se ele é motorista. Geralmente, a maioria é. Né? E para poder dar orientação de vida. Então, guardem sempre um tempinho da consulta, né? E, no final, estou prescrevendo isso aqui, o senhor dirige e explica os efeitos colaterais. Eu fiz exame para motorista por muitos anos. Teve um que eu não esqueci mais, era uma senhora. Eu perguntei, toma algum remédio, faz algum tratamento? Ela falou que tomava... Opa, voltou tudo aqui. É aqui, né? Desculpa. Ok. Ela disse que tomava Lexotan. Falei, 3? Ela falou, não, de 6 miligramas. À noite? Não, de manhã e à noite. Tomo triptanol, 50 miligramas, de manhã, à tarde e à noite. Só, não, tomo lítio. Aí eu perguntei o que a senhora dirige. E ela falou que dirigia peru escolar. Aí eu perguntei para ela se o médico que prescreveu sabia que ela dirigia peru escolar. Ela falou, não perguntou. Né? Então, veja a importância, uma motorista de peru escolar, com essas medicações, né? Então, hoje, todo médico, o generalista, tem que saber do medicamento que interfere e que... Os pais e as mães dessas crianças gostam muito dessa motorista. Ela é muito boazinha. As crianças sobem na cabeça dela, ela nem liga. Ela está sedada, né? Ela está sedada. Ok? O diabetes, todos nós, médicos, os endócrinos são os mais especializados, mas todos os médicos, os generalistas, vão atender pacientes com diabetes. E nós temos vários riscos do diabetes para dirigir. Mas o principal é a hipoglicemia. Né? Esse casal de idosos aposentados em Brasília, no acostamento, foram passear e, infelizmente, uma motorista que tinha aplicado uma insulina fez uma hipoglicemia grave, perdeu a consciência e o veículo dela, em alta velocidade, né, os atingiu lá na frente e eles não desfrutaram o final da vida, o quarto, que eu costumo chamar. Ela perdeu a vida também depois de 3 meses internado no hospital de base. Médicos, generalistas, que é o tema do nosso congresso, prescreveu insulina, tem que dar a recomendação da medicina do tráfego. Diabéticos que fazem uso de insulina deverão ser realizados a orientar teste de glicemia capilar, 1 hora antes de dirigir e 4 horas após, direção contínua, interrompendo ou não dirigindo, quando estiver abaixo de 70 miligramas por decilitro. Uma criança solta no banco de trás e acontece o acidente. Então, a utilização dos assentos para as crianças está entre as principais causas de prevenção para poder preservar vidas de crianças, que não há nada mais nobre. Os pais, as mães, os transportadores têm que saber qual que é o local mais adequado para transportar a criança. As mães geralmente acham que o local mais seguro é o colo dela. Eu concordo, o local mais seguro de uma criança é no colo, mas não no interior de um veículo. Por que que não? Né? Porque não segura. Se tiver um sinistro, aí é física, né? Vai multiplicar por 64 vezes o peso de uma criança. Uma criança de 12 quilos passa a ter um peso de um hipopótamo. Né? Ok? Dá para segurar? Não dá. Não dá para segurar. Ok? Ok. Saiu da maternidade, assento infantil voltado para a traseira do veículo, né? Até completar 1 ano de idade. Para crianças que já cresceram rapidinho, não tem 1 ano, mas já a criança, o topo da cabeça já passa o topo do assento, é o assento conversível. Conversível porque completou 1 ano, é só virar para a frente. Então, vai de 1 a 4 anos, chegou em 4 anos, aí tem que usar a cadeirinha. Né? Esse aqui é o erro mais comum. Né? Completou 4 anos, a cadeirinha fica pequena, mas a criança não tem altura suficiente para usar o cinto do próprio veículo.
ela tem que usar um assento de elevação, né? Um assento de elevação. Se não usar o assento de elevação, ela vai ter lesões da coluna dorsal, fratura de chance e lesões abdominais. Isso chama síndrome pediátrica do cinto de segurança. O que tem que ser utilizado é um assento de elevação. Okay? Muito bem. E aí não tem o síndrome pediátrico do cinto de segurança. A segurança é maior ainda se a criança for no meio do banco de trás. Né? Porque no meio ela vai estar protegida dos impactos laterais, que são muito graves. Então, a criança, o local mais seguro é o meio do banco de trás, mas para ir no meio do banco de trás tem que ter o cinto de 3 pontos. Se não tiver, não tem jeito. Veja essa aflição dessa mãe, que ela tem 3 filhos. Qual filho que ela vai transportar no meio, que vai estar mais seguro? É o filho predileto. Tem filho predileto? Eu pensei que não tivesse, mas até me deparar com isso aqui. Certa vez perguntaram à mamãe qual era o seu filho preferido. Ela disse que nada é mais volúvel que o coração de mãe. Meu filho predileto é o doente até que sare, o que partiu até que volte, casado até que descanse, que tem fome até que se alimente, que tem sede até que beba, que estuda até que aprenda, que tem frio até que se agasalhe, que não trabalha até que se empregue, que deve até que pague, que chore até que cale. E com um semblante diante, uma lágrima nos olhos, o que me deixou até que o reencontre. Então, tem filho. Né? Todos nós atendemos nas nossas especialidades médicas ou na clínica geral, generalista, pessoas com idade. E as pessoas com idade, elas começam a ter dificuldade na direção. Né? Eu, por exemplo, atendi há muitos anos atrás um paciente com Parkinson. Ele demorou para chegar na minha mesa quase 5 minutos. Quando ele chegou, eu olhei para ele e falei, o senhor acha que está em condições de dirigir? Ele falou, doutor, eu acho que não. Eu falei, mas por que o senhor veio renovar a carteira? Doutor, eu queria ter certeza. E aí ele chorou, eu também chorei, né? E mostrando a importância que é a carteira de motorista para o idoso. Só que tem que ter cuidados. Então, não só o médico do tráfico, mas todos os médicos têm que orientar o idoso, né, a não dirigir em horários de pico, não dirigir por muito tempo, pedir para um familiar acompanhar com frequência. Né, e o idoso tem que ter essa orientação toda. Né. Eu estou correndo por causa do tempo. Né. Eu escutei uma vez, foi o padre Fábio, perder a juventude é perder a sua utilidade. Uma consequência natural da idade que chega. Só nos ama para ficar até o fim aquele que, depois da nossa utilidade, descobriu o nosso significado. É por isso que rezo sempre para envelhecer ao lado de quem me ama. Então, é importante, padre Fábio de Mello. Então, o idoso tem que ter todo o nosso respeito. Os familiares têm que levá-los para tomar sol, né? Envelhecer ao lado das pessoas que amam. Né? Tomar um sol na praia, precisa ser ajudado as pessoas. Né? Então, envelhecer ao lado das pessoas que me amam, que me cuidam. Né? Temos que ter todo esse cuidado. Doutor Molinari, a idosa a gente acha depois. O importante é a foto. Cinto de segurança. Prescrevam, oriente todos os seus pacientes a usar o cinto de segurança, principalmente no banco de trás, que no Brasil não se utiliza o cinto de segurança. Não usar o cinto no banco de trás aumenta em 5 vezes o risco de morte do ocupante do banco da frente. Né? Oriente a grávida a usar o cinto de segurança, a não desligar o airbag. Ações de socorro, né? Importante que todos saibam, sinalizar um acidente, né? Chamar para socorro. Na medicina do viajante é um tema também, mas fica para uma próxima vez. Né? Importante é o álcool. Né? Não existe concentração segura que permita a direção. Alcoolemia zero é o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. Certo dia, um motorista alcoolizado provocou um acidente automobilístico
e o mundo perdeu a princesa Diane. Certo dia, uma barra de direção com defeito de fabricação ou manutenção rompeu-se, e o povo brasileiro perdeu a Ayrton Senna. Certo dia, um motorista de ônibus, por certo fatigado e estressado, acelerou seu veículo e eu perdi meu avô. Todos nós temos ou conhecemos uma história triste sobre acidentes de trânsito envolvendo entes queridos. Mas nós, médicos, não podemos nos limitar a ficar contando histórias. Nós, médicos do tráfico, outras especialidades generalistas, temos que mudar essa história. Obrigado, acabei no tempo aí.